Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar o novo recurso da ASP.NET Core chamado de Rate Limiting, que está disponível a partir do Net 7. Eu vou apresentar uma visão geral mostrando alguns exemplos básicos de como usar este recurso. Então, para isso eu vou usar o Net 7 SDK, meu ambiente é o Windows 11 e eu estou usando o Visual Studio 2022 na versão 17.4.3. O termo Rate Limiting significa limitação de taxa e em aplicações ASP.NET Core está relacionado com limitar o número de requests que podem ser feitos num período de tempo. Essa limitação de taxa é uma forma de controlar a quantidade de tráfego de uma aplicação MVC ou Web API, limitando o número de requests que podem ser feitas em um determinado período de tempo. Isso ajuda a melhorar o desempenho da sua aplicação, evitando que ela pare de responder, e também pode ser usado para evitar um ataque que venha consumir os recursos da sua aplicação no servidor. Este recurso ele pode ser implementado usando diversas abordagens nas aplicações ASP.NET Core. Só que agora, a partir do Net 7, a ASP.NET Core inclui um middleware integrado de limitação de taxa, que pode ser usado para limitar o número de requests nas aplicações ASP.NET Core. Dessa forma, ficou muito mais simples implementar este recurso na ASP.NET Core. Existem vários algoritmos diferentes que podem ser usados para implementar a limitação de taxa e assim controlar o fluxo de requisições. Atualmente no Net 7 são fornecidas as seguintes opções. Então eu vou apresentar algumas opções que nós podemos usar aqui para implementar o Rate Limiting. A primeira opção é chamada de Concurrence Limit, seria um limitador de simultaneidade. Então esse limitador de simultaneidade vai limitar quantos requests simultâneos podem acessar um recurso. Por exemplo, se o seu limite for 10, então 10 requests podem acessar um recurso de uma só vez. O próximo request que chegar vai ser recusado. Depois que um request for processado e concluído, o número de requests permitidos aumenta de 1. Aí quando chegar um segundo request e for concluído, ele aumenta para 2 e assim a coisa vai andando. A próxima opção é chamada de Token Bucket Limit. Um Token Bucket ele vai manter um orçamento contínuo e acumulado de uso como um saldo de tokens, que seria o saldo de requests que uma aplicação pode receber. Então, imagine que nós temos um balde de tokens ou um balde de requisições e requests. Então ele vai adicionar tokens usando alguma taxa. Quando uma solicitação de serviço for feita, o serviço vai tentar retirar um token do balde e vai diminuir a contagem de token para atender aquela solicitação. E ele vai fazendo isso até quando não existir tokens no balde. Quando isso ocorrer, o serviço atingir o seu limite e o request vai ter o acesso negado ao recurso. Então isso aqui, vamos tentar compreender da seguinte maneira. Suponha que nós tenhamos uma aplicação e essa aplicação ela tem um balde imaginário que é configurado usando esse recurso aqui. Esse balde tem um limite de tokens, que são os limites de requests que a sua aplicação pode receber. E vamos supor que cabem 50 tokens nele. Se um usuário vier e fizer um request, ele vai usar um token. Isso vai consumir o token do balde. Aí eu tinha 50, fiquei com 49 no balde. Agora vamos imaginar que um invasor envie um script malicioso e gere 100 tokens, 100 requests. No balde eu tinha 49. Então, desses 100 que foi enviado, apenas 49 vão ser aceitos, serão processados. Os restantes 51 serão negados. Então, nesse cenário atual, nenhum request será processado até que algum novo token seja colocado no balde. Esse processo acontece aqui usando essa taxa aqui. Pode ser de 1 minuto, aí você controla o tempo. A outra opção é o Fixed Window Limit, que usa um algoritmo de janela fixa de tempo e quantidade de requisições. Então a janela é uma quantidade de tempo onde o nosso limite é aplicado antes de passarmos para a próxima janela.
No caso da janela fixa, que é essa opção, mover para a próxima janela vai redefinir o limite e nós vamos voltar ao ponto inicial. Então, para entender melhor essa opção, imagine uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, que está passando um filme de 2 horas. Então, ó, 50 pessoas vão entrar e assistir o filme e ao mesmo tempo eu posso fazer uma fila para 50 pessoas para assistir a próxima sessão. Quando terminar as 2 horas da primeira sessão, as 50 pessoas que estavam assistindo o filme vão sair e vão deixar os 50 lugares livres para as próximas 50 pessoas. Então essa seria a janela fixa de tempo. A outra opção é o Sliding Window Limit. Então essa opção usa uma janela variável de tempo e quantidade de requisições, movendo o segmento a cada intervalo de tempo. Ela é parecida com a opção anterior, só que ela usa um segmento para mover a janela. Então, um segmento faz parte de uma janela e usa um índice de segmento atual que sempre vai apontar para o segmento mais recente numa janela. Esse aqui é um pouco mais complexo de entender. Eu vou tentar explicar aqui mostrando uma figura. Então, vamos imaginar que nós temos uma janela de 2 horas. 2 horas. Essa janela é dividida em 2 segmentos de 1 hora, ou seja, a cada 1 hora, a minha janela vai deslizar. Então, o segmento atual está definido aqui, ó, nessa setinha aqui. Ele sempre está apontado para o mais recente, o mais novo. E eu tenho um limite de 40 requests. Então, eu defino o limite de requests, a janela e o segmento. Então, vamos supor que na primeira hora nós recebemos 20 requests. Então, esses 20 requests vão diretamente aqui para o segmento atual. Então, passada a primeira hora, o índice da janela vai mudar para o próximo segmento, com a capacidade de 20, porque ó, 20 foram consumidos aqui na primeira hora, no segmento anterior. Então, vamos supor que agora na segunda hora chega mais 10 requests, ó, 10 requests que vão para o segmento indicado pelo índice aqui. Aí eu fico com 10 disponíveis, né? Meu limite era 40, na primeira hora eu usei 20, na segunda 10 eu tenho 10 disponíveis. Na próxima hora, o que vai acontecer? Ó, o índice da janela vai passar para a próxima posição e agora ó, os 20 requests que eu recebi na primeira hora vão ficar fora da janela, porque minha janela agora é de 2 horas. Então o índice está aqui, ó, eu tenho 10 sendo usado numa hora e 0 na outra. Esses 20 requests aqui, com o segmento moveu para a próxima hora, eles são liberados e agora o meu limite passou a ser de 30 requests. Então é assim que funciona esse algoritmo. Então essas são as principais opções. Eu posso usar eu posso fazer uma combinação desses algoritmos, né? Isso vai depender do cenário aonde eu quero aplicar o Rate Limiting. Além disso, nós podemos definir algumas propriedades para o Rate Limiting, como por exemplo, eu tenho as propriedades Permit Limiting, que vai definir o número de requests para uma janela específica. Eu tenho aqui a propriedade Window, que é um time span, e aqui é um int, aqui é do tipo time span, que vai definir o tempo da janela. Aqui eu tenho o Key Processing Ordem, que vai definir a ordem do processamento, se ele vai pegar o mais antigo da fila, o mais recente da fila. E aqui eu tenho o Queue Limit, que define a quantidade máxima permitida de requests na fila, ou seja, quantos requests eu posso enfileirar. É um int também. Então, quando eu implementar os algoritmos, eu posso usar essas propriedades para configurar, dependendo do algoritmo que eu for utilizar. Então, para mim habilitar esse recurso, eu tenho que adicionar os serviços necessários à coleção de serviços lá na classe Program e a seguir habilitar o middleware para todos os pipelines do request. Isso já está integrado na ASP.NET Core. Então a configuração é feita na classe Program. Eu uso o método addRateLimiter aqui em Build Service. E aqui eu posso definir algumas propriedades para o Rate Limit através desses métodos de extensão dessa classe Rate Limiter Options Extensions. Então, ó, aqui está relacionado com aqueles 4 algoritmos que eu acabei de apresentar. Então, aqui eu vou implementar o de janela fixa, de janela variável, Token Book e o Concurrence Limiter. A seguir, eu tenho que habilitar o middleware, né? Eu uso o app User Rate Limiter na classe Program. Então, eu registrei os serviços, habilitei o middleware. Então aqui ó, nos bastidores, o middleware de limitação de taxa, ela vai usar o subsistema do System Trading Rate Limiting. Então se você quiser ter mais informações, você consulta aqui ó.
Então, agora eu vou mostrar a parte prática. Eu vou primeiro aqui, ó, abrir a nossa aplicação e mostrar aqui a API que eu criei para mostrar a parte prática aqui, ó. Então aqui é uma API muito simples, é uma web API. Eu tenho aqui, ó, numa pasta service, um serviço, uma interface, que eu estou definindo um contrato para exibir a hora atual aqui, um date time. A implementação é bem simples, ó, ele retorna o date time now. Aqui na classe Program eu estou registrando o serviço, ó, e no meu controlador aqui, ó, eu tenho dois métodos que está retornando a hora atual. Ó. Dois gets, dois HTTP gets. Um que vai receber o get direto, né, que eu chamei de API, e o outro que vai receber por um ID. Definir um get vou passar um ID aqui e ele está identificado com web. Então um endpoint que eu identifiquei aqui com a texto API com web, só para a gente ver e mostrar o exemplo funcionando aqui. Então, ó, eu não estou usando Swagger, eu não estou usando nada aqui, tá? Bem simples mesmo. Então, se eu executar aqui a nossa aplicação, eu vou atualmente ter o seguinte, só para a gente ver ela funcionando originalmente, tá aqui, ó. Então, ó, eu estou na API, ó. Aqui eu posso fazer quantos requests eu quiser, tá vendo? Ó? Ele aceita. A quantidade de requests aqui não está sendo limitada. E aqui, ó, na web, eu vou colocar um ID 1 aqui, ó. Tá vendo? Estou no outro endpoint também, ó. Não tenho limitação de taxa aqui de request. Então agora nós vamos implementar aqui o rate limit. Então a implementação vai ser feita aqui, ó, na classe Program. E eu vou mostrar aqui esse primeiro exemplo que eu vou usar. Então, ó, eu vou adicionar um limitador de taxa simples que vai limitar tudo a 10 requests por minuto. Aqui eu estou fazendo uma limitação por nome de usuário autenticado, como aqui no meu caso eu não tenho nenhum usuário autenticado, ou nome de host se não autenticado. Então aqui, ó, eu estou definindo um limitador de taxa global, ó, Options Global Limiter. E aqui, ó, eu estou usando o HTTP Content e User Identity Name, como eu não tenho, ele vai pegar o header do host, né? E aqui eu estou usando, ó, o Fixed Window, eu estou usando o algoritmo de janela fixa. E aqui eu estou definindo as propriedades, ó. A quantidade de requests 10, eu não vou enfileirar nenhum, e a minha janela tem 1 minuto. E esse auto replenishment, que significa que eu vou atualizar os contadores. Então, ó, eu uso Build Services Add Rate Limiter. Aqui eu defino a configuração do Rate Limiter. E aqui eu habilito o middleware, tá vendo? Ó? Como eu estou usando global, então isso vai valer para todos os endpoints. Então aqui eu tenho um exemplo básico de implementação do Rate Limiting de forma global, valendo para todos os endpoints, onde eu estou definindo 10 requests por minuto, usando uma janela fixa. Então vamos entender o código que foi definido aqui. Aqui em Builder Services Add Rate Limiter, eu estou fazendo uma chamada e estou registrando o middleware Rate Limiting da ASP.NET Core com a coleção de serviços, incluindo as suas opções de configuração padrão. Existem muitas opções que podem ser especificadas aqui, como o código de status HTTP que está sendo retornado, etc. Por enquanto, vamos supor que nós queremos ter um limitador de taxa global para todas as requisições. Então, a opção Global Limiter pode ser definida como qualquer Partitioned Rate Limiter. Então, aqui eu estou usando o método create dessa classe para criar um tipo de recurso que está sendo limitado. Então, aqui eu vou fazer por nome de usuário autenticado ou nome do host. No meu caso aqui vai ser o nome do host. A seguir, eu estou adicionando um Fixed Window Limiter e estou configurando aqui, ó, por recurso, seria o nome do usuário ou o nome do host. E a seguir eu estou usando as propriedades para fazer essa configuração. Então, ó, a minha janela fixa está sendo configurada para permitir 10 requests por minuto. Aqui eu vou atualizar os contadores automaticamente e eu não vou enfileirar nenhum request que for recusado. Para concluir, eu tenho que habilitar o middleware usando o app Use Rate Limiter. Então vamos aplicar a implementação desse Rate Limiter. Vou vir aqui no nosso projeto, ó. Aqui está o meu controlador padrão, aqui está a minha classe Program. Então aqui, ó, antes do build, né, eu vou registrar os serviços. Então eu vou copiar e colar e vou definir aqui, ó, aquele código, olha. Eu vou colocar isso aqui mais para baixo e vou colocar isso aqui. Então tá aqui a definição do meu Rate Limiter. Eu estou limitando as requisições agora a 10 requests por minuto, sem enfileiramento. Então eu não posso esquecer que eu tenho que, depois do build, ó, habilitar o middleware. Então olha, aqui eu registrei, configurei
implementei o rate limit de janela fixa, usando essas configurações, e aqui eu habilitei. Então, como a minha implementação foi global, vai valer para os dois endpoints. Vamos executar e vamos ver aqui o comportamento da nossa aplicação agora. Então agora eu vou clicar aqui, ó, simulando que eu estou fazendo requests, tá? Recarregando a página. Estou no primeiro endpoint, então ó, eu defini 10 requests por minuto. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. O comportamento padrão, quando eu atinjo o limite definido, ó, é um HTTP erro 503. Isso está valendo também para o outro endpoint. Ó. Tá vendo? Ó? Acessei o outro endpoint. Como é global, está valendo para os dois. Acontece que se você for consultar o que significa o HTTP 503, significa que o servidor atualmente ele não consegue tratar com as requisições recebidas. Isso normalmente ocorre quando o servidor está muito ocupado ou quando ele está temporariamente fora do ar para manutenção. Então aqui, ó, seria mais indicado usar um outro código de status HTTP, como por exemplo 429, que significa muitas requisições enviadas num determinado período de tempo. E nós podemos fazer isso, alterar esse comportamento padrão. Ó. Eu vou parar o nosso projeto, ó, vou vir aqui e aqui, ó, dentro da configuração, eu posso definir aqui, ó, options. Tem uma opção que é rejection status code, ó. Eu vou dar um status code, vou dar um ponto e vou dar status 429, too many requests. Aqui é igual. Rejection, pronto. Então agora, o comportamento padrão, quando o limite aqui ó, de 10 requisições por minuto for alcançado, ele vai enviar um código de status 429. Vamos repetir aqui a execução, né? Estou na janela, então eu vou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, ó, 429. Alteramos o comportamento padrão. Isso pode ser feito na configuração. Então esse é um exemplo de implementação do rate limit global. Aqui alterando o comportamento por erro 429. Eu posso customizar esse comportamento quando esse limite for atingido, alterando a mensagem. Ao invés de exibir aquela mensagem do status code padrão, eu posso usar a opção onReject. Eu vou mostrar aqui o código, olha, seria... Aqui nós alteramos o HTTP 503, né? Não estamos usando, estamos usando o HTTP 429, quando o limite for atingido. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a opção onRejected. E aí nós podemos personalizar a resposta enviada quando a limitação da taxa for acionada no request. Aqui eu estou definindo ó, uma mensagem, ó, muitos requests feitos, tente novamente depois de tantos minutos, leia mais sobre a nossa política, coloquei um texto aqui para ser exibido. Então esse aqui ó, é um delegate que fornece acesso ao contexto de limite de taxa atual, incluindo o HTTP context. Então, como exemplo, eu vou definir um status code 429 e vou retornar essa resposta que é mais amigável para o usuário. Então, é uma boa prática você ficar atento, né, para quando o limite for atingido e obter informações de por que isso ocorreu e quem é que causou isso. Você pode, inclusive, aqui registrar isso num logger, né? Você pode pegar um e-logger aí do request service e fazer o registro dessa informação para você saber e ter informação de quando isso ocorreu, os motivos e quem causou o estouro do limite de requisições aí no seu site. Então eu vou usar aqui essa options onReject e vou mostrar isso funcionando. Eu vou retornar para o nosso projeto, olha. Então agora aqui, eu vou vir aqui ó, dentro né, ó, da configuração e vou copiar e colar a implementação do onReject. Olha aqui. Ó. Então agora quando o limite for atingido, ou seja, passar de 10 requests, ao invés de ele exibir aquele erro padrão 429, ele vai exibir essa mensagem para os dois endpoints, né? Porque aqui eu continuo com a implementação global. Então executando, olha, eu vou ter esse exemplo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha lá, 10. Muitos requests feitos, tente novamente depois de 1 minuto, leia mais sobre a nossa política de limites em Então esse é um exemplo de implementação de personalização quando o limite for atingido, que você pode implementar na
sua aplicação aí quando implementar o Rate Limiting. Eu posso também fazer o seguinte, ó. Então, atualmente, quando o limite está sendo atingido, eu não estou enfileirando nada. Vamos enfileirar aqui duas requisições. Você vai ver que quando o limite for atingido, ele não vai exibir a mensagem, ele vai enfileirar e aguardar o tempo. Quando passar um minuto, ele vai reenviar aquele request, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Ele enfileirou, tá vendo aqui, ó. E ele tá aguardando um minuto e aí ele vai, quando concluir, ele vai enviar o request. Então, agora eu estou enfileirando, eu não estou exibindo a mensagem imediatamente após o limite ser atingido. Eu coloco na fila, espero um minuto. Quando passar o tempo, eu vou lá na fila e processo os requests que estão enfileirados. Então, esse seria um outro recurso que você pode usar aí na implementação. Olha aqui, ó. Depois de um tempo, ele processou o request. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar como nós podemos fazer uma implementação não global, né? Vamos supor que eu queira definir uma implementação por endpoint. Naturalmente vai haver cenários onde você não vai querer aplicar um limitador de taxa a todos os seus endpoints, né? Você pode então configurar criando uma política e aplicar os limites a diferentes endpoints ou a diferentes grupos de endpoints. Então eu vou remover esse código aqui, ó. Então agora eu vou mostrar uma implementação usando uma política. Então vou mostrar o código aqui. Eu vou usar nessa implementação de Rate Limiting uma janela de tempo fixa para limitar os requests. E quando a janela de tempo expirar, uma nova janela de tempo vai ser iniciada e o limite de request vai ser redefinido. Então eu estou definindo, ó, no meu Build Service Add Rate Limiter, um Add Fixed Window Limiter. Estou definindo o nome da política como API. Estou definindo aqui os valores das propriedades, 5 requests por minuto, sem enfileiramento. E agora, depois que eu definir a implementação e o nome da política, eu tenho que habilitar isso nos endpoints que eu quero aplicar essa política que eu defini aqui. Então, eu vou usar um atributo nos métodos actions do controlador que vai me indicar que para aqueles endpoints eu vou aplicar essa política aqui, ó. Então, vamos retornar ao nosso projeto. Aqui, olha, eu vou então definir o código onde eu vou definir a implementação do meu Rate Limit por política. Então, agora não é mais global, ó. Eu estou aplicando uma janela fixa, definindo a política como nome API e estou definindo essas configurações. Continuo aqui exibindo a mensagem de erro quando o limite for atingido. E agora eu tenho que vir aqui no meu controlador, ó, e definir quais endpoints que eu vou aplicar essa política. Por exemplo, eu vou aqui na API. Ó. Então vamos lá, eu uso o atributo Enable Rate Limiting e informo aqui, ó, o nome da política que eu criei lá, API. Vou definir só nesse endpoint. Então, para a API, eu tenho uma política de limitação de taxa. Para esse endpoint aqui, identificado com o texto API. Para o outro GET, onde eu estou passando o ID, identificado com o web e o valor do ID, eu não apliquei nenhuma política de limitação de taxa. Ó. Só habilitei aqui. Então vamos executar e ver o comportamento. Lembrando que eu estou fazendo 5 requisições por minuto, né? Da definição aqui. Então na API, ó, eu apliquei o Rate Limit. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Vamos agora no outro endpoint. Ó. O Web 1 ó, continua liberado, tá vendo? Ele não tem limitação de taxa, não foi implementado, porque só foi implementado aqui, ó, no meu endpoint get sem o ID. Então, essa aqui é um exemplo onde você está usando e implementando a janela fixa por endpoint. Eu posso também fazer uma implementação de mais de uma política, né? Por exemplo, vamos retornar aqui, vamos supor que agora eu vou incluir uma outra política com outro nome, né? Eu vou definir aqui, ó, uma política que eu chamei de web. Aqui, ó, eu estou definindo 10 requests em 30 segundos. E eu chamei o nome dessa política aqui como web, tá vendo? Ó? Aqui eu usei policy name, aqui eu não usei, isso aqui é opcional. Então agora para mim aplicar essa política, eu vou aqui no controlador, vou aqui, ó, dar um enable e vou falar que aquela política eu quero aplicar a esse endpoint. Então agora eu tenho duas implementações de Rate Limit usando janela fixa, uma definida na política API, que eu estou aplicando a esse meu endpoint get, e outra definida pela política web, que eu estou aplicando aqui, ó, nesse outro endpoint get, onde eu uso o ID. Então se eu executar, olha, eu vou ter agora o seguinte comportamento. Ó. Na API, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Ó. Vamos agora na
Web, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah lá. Então, como eu havia esperado aqui, ó, no web é 10 requests, aqui é 5, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. Então, o meu comportamento, ele está definido, olha, conforme o esperado. Então, esses são alguns exemplos básicos de implementação do Rate Limit. Isso aqui é só a ponta do iceberg, mas creio que você conseguiu captar aqui o conceito por trás do Rate Limit. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.